Olá, seja bem-vindo a esse canal. Meu nome é Wallace Rodrigues, trabalho como desenvolvedor back-end aqui em Portugal. E hoje eu quero falar um pouco a respeito de quais foram as linguagens que eu comecei a programar. Trabalho como desenvolvedor back-end pleno e eu quero fazer um timeline das linguagens que eu aprendi ao longo desses anos programando, desde a universidade até o mercado de trabalho, para vocês verem um pouco da minha carreira, como foi aprender a programar, aonde eu comecei a aprender a programar e o que eu programo hoje, basicamente. E por que fazer esse timeline? Por que explicar essa jornada? Por que mostrar quais linguagens eu aprendi? Porque eu tava fazendo esse rascunho, fazendo essa timeline, e eu achei bem interessante os tipos de linguagens cujo eu trabalhei, as linguagens que eu tive a oportunidade de conhecer, que eu tive a oportunidade de trabalhar tanto academicamente, quanto profissionalmente, quanto em projetos pessoais. E eu achei bem interessante, existe uma diversidade interessante de linguagens aí. Eu sou formado em engenharia da computação, então eu venho de uma formação que foca mais em hardware do que em software. Então talvez as linguagens que eu comecei, as linguagens que eu trabalhei não sejam tão interessantes para você que quer trabalhar com o desenvolvimento de software propriamente, mas eu acho que pode ser interessante e sempre é válido aprender novas tecnologias, aprender novas linguagens e pode agregar de alguma forma. A primeira linguagem que eu aprendi dentro da universidade foi C. A primeira matéria que eu tive de programação foi com C, né? Não é C++, não é C Sharp, é C. É uma linguagem que é compilada, é uma linguagem estruturada, não é uma linguagem orientada a objeto e é uma linguagem que foi criada lá atrás, em 1970. Não é baixo nível, mas a gente vê alguns projetos que se aproximam um pouco mais do baixo nível utilizar C, justamente pela facilidade que a gente tem de tratar, por exemplo, memória. Em C a gente tem uns conceitos interessantes como ponteiro, alocação de memória, a gente trabalha com algumas coisas interessantes que a gente não vê em outras linguagens. Por exemplo, o ponteiro é um conceito interessante dentro do C, que o ponteiro é basicamente uma variável que aponta para um armazenamento de memória de outra variável. Não é a própria alocação de memória daquele valor, mas ele aponta para um espaço na memória de outra variável. Então existem uns conceitos interessantes nessas linguagens que eu acho que vale a pena aprender, vale a pena trabalhar se você tem interesse em descer um pouco o nível nesse sentido. Isso por volta de 2014 eu aprendi a linguagem de programação C, a gente utilizou em alguns projetos dentro da universidade. Logo depois, em 2015, a gente aprendeu Java, foi a nossa primeira linguagem orientada a objeto. E aí Java não tive um encanto muito grande, então só tive o uso de Java academicamente, não trabalhei com Java depois da minha formação, porque não era uma linguagem que me atraía. Na época tinha muito mais interesse por C e por algumas aplicações a nível de hardware, mas paralelo ao Java também eu aprendi C Sharp. E C Sharp foi utilizado dentro do Unity para desenvolvimento de jogos, então essa já atraiu bem mais interesse justamente pela aplicabilidade dela ser com o desenvolvimento de jogos. Então eu comecei ali em 2014 com C, em 2015 aprendi Java e C Sharp, ok? Os dois a nível acadêmico, Java deixei na universidade, C Sharp eu ainda utilizei depois de formado em alguns projetos pessoais, utilizando o Unity, por exemplo, para desenvolver algumas aplicações, alguns jogos, algumas coisas do tipo assim, meramente para treinamento, ok? Nunca utilizei C Sharp de forma profissional, apenas para projetos pessoais. Então em 2015, Java e C Sharp. Em 2016 foi uma experiência interessante, que essa eu gosto muito, eu tenho um apreço particular por esse período. Eu trabalhei apenas 6, 7 meses nesse projeto, que foi no IFPA, ok? Instituto Federal lá do Pará, e eu trabalhava num laboratório de automação industrial, junto com alguns amigos, e a gente trabalhava com a utilização do braço robótico da Mitsubishi. Ok? Basicamente era um mini laboratório que simulava uma fábrica, e a gente tinha um braço robótico da Mitsubishi, eu vou colocar ele aqui para que vocês conheçam, e a gente trabalhava com Melfa Basic, que é uma linguagem bem um pouco abaixo ali do C, é uma linguagem que ela é bem simples, mas ela é basicamente para automação de processos, ok? Esse braço robótico utilizava um controlador e a gente criava rotinas para esse braço robótico. Basicamente, pegar um objeto de um local, colocar em outro, fazer esse fluxo de automação dentro de uma esteira de produção. E utilizava Melfa Basic, que era uma linguagem bem interessante. E aí, em 2017, eu fui apresentado ao desenvolvimento web. Não necessariamente porque era o que me encantava os olhos, porque era o que me chamava mais atenção, mas porque era o que tinha mais mercado, né? O desenvolvimento web é uma das áreas que a gente encontra mais vagas, a gente encontra mais serviços para serem prestados. E aí eu fui apresentado a PHP e JavaScript. Trabalhei muito tempo com isso, trabalhei por volta de uns 3 anos somente com isso, PHP e JavaScript, sem frameworks, ok? Não tinha Laravel, não era isso, não utilizava.
De framework, para dizer que não se utilizava nada, dentro do JavaScript eu utilizava a jQuery e Bootstrap. Era basicamente isso que a gente utilizava dentro dos projetos. Bootstrap e jQuery ali com JavaScript, e no PHP era PHP puro, ok? Um pouco de WordPress também nesse período, que era bem interessante, o começo do low code, né? E ali por volta de 2019 eu fui apresentado a uma tecnologia um pouco diferente. Teve um momento em que a Google lançou o Ionic, né? Não foi em 2019, mas eu tive contato em 2019, e o Ionic é um framework para desenvolvimento mobile, um desenvolvimento multiplataforma, utilizando PWA. Na época o PWA tinha um resquício de talvez ser uma tecnologia do futuro, não deu muito certo assim, pelo menos eu acho, não vejo tanta utilização hoje em dia. Eu fiz meu TCC utilizando Ionic para desenvolvimento mobile, era a forma mais prática que eu vi ali no momento. Já tinha a opção do React Native, por exemplo, mas eu não utilizei. Eu utilizei Ionic e foi interessante, foi uma abordagem interessante. E aí começo a adentrar dentro do mundo dos frameworks de desenvolvimento web. Em 19 para 20 ali mais ou menos, conheço React Native, Node, Next, e aí começo a trabalhar com diversos, como full stack, trabalhando com diversos frameworks JavaScript, ok? Adentrei aí nesse mundo do foguetinho e desse pessoal aí que fez um boom muito grande, e era meio que quase que impossível você trabalhar com programação e não se envolver com uma dessas linguagens, principalmente no ambiente em que a gente trabalhava, que era startups, desenvolvimento de novos produtos, um fluxo de atendimento muito rápido. Então adentrei aí dentro do mundo de frameworks JavaScript, e somente em 2022 eu comecei a trabalhar com TypeScript, por exemplo, né? dentro do Node e do Nest. E aí eu já migrei mais para o back-end. Hoje trabalho somente com back-end, utilizando o Node com o TypeScript, é o que eu utilizo hoje pontualmente. E eu esqueci de citar também Python, né? Desde a faculdade, há muito tempo, aprendi Python, trabalhei em alguns pontos, alguns projetos particulares, criando script, automatizando alguns processos, criando alguma API específica ali, utilizando Python em momentos pontuais, mas nunca foi uma linguagem que eu atuei diretamente, apesar de achar bem interessante, achar sempre que tem espaço no mercado para ela, mas nunca trabalhei. Então, de forma geral, essas foram as linguagens que eu trabalhei e trabalho até hoje. Os frameworks, né? De forma resumida, vou ler porque muita coisa para não esquecer: C, Java, C Sharp, Melfa Basic, PHP, JavaScript. Aí entra os frameworks Bootstrap, jQuery, Ionic, Angular, React Native, Next, Nest, Node.js, e aí o TypeScript, que é o que eu atuo atualmente. Então eu espero que você tenha gostado aí dessa jornada, tenha achado interessante algum ponto. Se você tem alguma dúvida a respeito de alguma dessas linguagens ou frameworks que você acha interessante, você vê que tem viabilidade, você quer aprender e quer alguma dica, deixe aí nos comentários e vamos para a próxima. É isso aí, deixa sua maracutaia aí, curte, comenta, faz o que você quiser aí